Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Olha só, na disciplina de filosofia, nós estamos aí agora falando sobre um outro conteúdo. Se a aula passada nós vimos René Descartes e o racionalismo, né, o método dedutivo de pensar filosoficamente no início da Idade Moderna, pouco depois e um pouco contemporâneo, seguindo uma linha que foi paralela, nós vamos ter aí David Hume, que vai meio que lançar mão do método que é o método empirista de conhecimento, o método também conhecido como método indutivo, tudo bem? Então esse método ele valoriza a experiência como forma de garantia de validação do conhecimento racional. Então eu vou pedir para vocês também fazer a mesma forma, né, da aula anterior. Vocês vão dar uma lida no capítulo, lembrando que o terceiro ano ele tem um capítulo bem resumido. Então, para a filosofia é muito pequeno, basta dar uma lida nesse pequeno resumo do conteúdo e responder as atividades. Lembrando que, mais uma vez, vão estar no Google Class as atividades com aquele gabarito, o formulário para vocês preencherem. E a resposta escrita, eu vou querer ela bem feita também, mas aí vocês vão tirar a foto e adicionar no Google Class, tudo bem? Então vamos lá, galera. Sobre David Hume, né? Ele é um sujeito que tentou também achar uma validação do conhecimento, só que diferentemente de René Descartes, não tinha para ele forma de garantir que o conhecimento lógico, dedutivo, racional, ele era suficiente para garantir realmente que algo fosse fato, fosse um consenso, fosse de fato universal para chegarmos a digamos assim, esse aumento, né, do conhecimento. Então, para ele vai mencionar, olha, tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, em algum momento passou pela nossa experiência. E a experiência vai vir das nossas sensações. Então, nossos sentidos são fundamentais para termos um aumento, uma expansão do conhecimento. E isso daí é a chave, a linha mestra do empirismo. A experiência, a tentativa, a forma de nós termos algo como consciência. Então, para ele, o que nós temos que ver? Se algo, em algum momento, já passou por nossos sentidos, por nossas impressões. Então, temos que saber se qualquer coisa que pensamos, onde está a base daquilo ali. Se tem algo factual, algo que existiu e que passou por nossas percepções. Então, para ele, tem as formas de impressões e tem as formas de ideias. Mas, para ele, as impressões podem ser internas, ou seja, emoções, sentimentos, ou então podem ser externas, sensoriais, ou seja, passar pela sensação, né, dos sentidos. Então, para ele, essas impressões elas vão gerar ideias. Então, toda ideia que nós tivemos antes passou por isso. Por exemplo, ele dá um exemplo até no livro que é a Montanha de Ouro. A Montanha de Ouro, nós podemos imaginar ela na nossa mente? Sim, mas é possível fazer isso sem nunca ter visto uma montanha, ou sem nunca ter ouvido falar, visto em algum lugar o ouro? Não. Então, para ele, uma montanha de ouro é um pensamento que é compreensível na medida que nós vamos entender as impressões. Então, se qualquer coisa que eu fale e não tem base em algo que já existiu, que já passou pelas nossas impressões, então isso provavelmente não é válido, isso provavelmente é falso, é inverídico. Então a montanha de ouro, nós sabemos que não vimos ela em nenhum lugar, não existe uma montanha que seja feita de ouro, mas nós já vimos a noção de montanha e a noção do ouro. Isso, nós juntamos impressões simples para formar ideias complexas. E assim seria toda a base do pensamento humano na visão de David Hume. Por que isso é importante? Porque para ele, nós não teríamos, por exemplo, como chegarmos a uma forma de conhecimento verdadeiro partindo apenas da nossa dedução. Muitas coisas podem ser falsas, devaneios, e isso daí não era uma garantia para a ciência. Então vale ressaltar que ele tinha muito pé no conhecimento do método, quase como se fosse a própria ciência. É tanto que a ciência ela utiliza do empirismo, que é um método indutivo, ou seja, eu quero testar as coisas até descobrir que isso seja verdade. Lembra que eu falei na aula passada a exemplo da situação de como nós vamos saber da vacina, como é que a vacina nós vamos saber que ela funciona de fato, como é que nós não podemos chegar num lugar e falar simplesmente que hidroxicloroquina cura a Covid-19, pelo fato de que ela não foi testada o suficiente até chegar numa forma segura de garantir que é um caso efetivo para curar o coronavírus.
Mas os primeiros estudos que se teve foram com 20 pessoas. Se você pega 20 pessoas e faz um teste, nós vamos ter que saber qual foi o resultado disso e só foram 20 pessoas testadas. Na verdade, quem vai olhar o método dedutivo vai falar, olha, usaram cloroquina e deu certo. O método indutivo vai perceber que teve pessoas que desistiram de ser testadas porque passaram mal. Vai ver também que certas pessoas tiveram uma cura, mas não se sabe se foi pelo uso do medicamento ou se ela teria uma cura naturalmente, como as pessoas que não usam cloroquina também são curadas. Então falta um tempo maior de observação, ou seja, de experiência e contato. Então até hoje não teve um estudo encorpado, né, um artigo lançado em revista com resultados do uso de hidroxicloroquina sendo satisfatório. O que se chegou até hoje em grandes escalas é que o uso ou não até o momento não representou uma diferença significativa no caso de pessoas curadas ou de pessoas também que vêm a óbito. Então, o método científico é muito semelhante ao método David Hume. E assim também é as vacinas. As vacinas elas têm que passar por um processo de teste durante muito tempo para muitas pessoas até chegar num resultado satisfatório. Esse resultado satisfatório é o que mais se aproxima da verdade. Por exemplo, nós podemos ter uma vacina que foi utilizada em mais de 1000 pessoas e as 1000 pessoas que utilizaram elas tiveram respostas muito positivas. Mas isso daí não quer dizer que todas as pessoas vão ser curadas, mas sim que pode ter um alto índice de eficiência. O problema é que até agora nós não chegamos nesse ponto. Por isso que em vários locais do mundo os laboratórios estão estabelecendo isso para chegar numa forma de conhecimento. É a mesma coisa com David Hume e o método empirista, né? O método empírico é todo conhecimento advém das experiências, não é simplesmente eu acho que é assim e vai estar tudo certo. Não. Para ser garantido, tem que passar por várias formas de testes, testes do conhecimento, testes de laboratório se for uma questão científica, né? A validação, ela só pode vir a partir disso daí. Então, é um exemplo de que nós temos do empirismo. Eu vou dar aula também presencial para vocês, aí é uma forma de a gente discutir melhor, que foi um resumo, tudo bem? E é isso, vai estar postado agora para vocês no site, e vocês vão na sala do terceiro ano, na disciplina de filosofia, vão encontrar essas orientações breves, mas tudo vai estar no Google Classroom, então as atividades vão ser entregues por lá e o formulário também para marcar as questões também está ali, tudo bem? É isso, galera, grande abraço, até mais, falou, valeu!